O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios, então a gente vai começar corrigindo esses daqui. Determine a área de cada triângulo. Então, temos aqui um triângulo desse tipo aqui e a gente tem que determinar a área. Eu fiz 4 exercícios para a gente fixar bem essa ideia, tá? Para ninguém ter mais dúvidas. São exercícios básicos, né? Só da aplicação da fórmula, e aí no decorrer dos outros exercícios vai ter mais 3 partes de exercício fora essa. Aí vai ser as aplicações um pouco mais robusta aí, ok? Deixa eu pegar minha caneta vermelha aqui, deixa eu procurar ela onde está. Achei. A gente nomear aqui os lados do triângulo. Olha só. Eu chamei o triângulo aqui de ABC. Não se prendam com ordem, tá? Você poderia falar que aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. Poderia falar A, C, B. Não importa a ordem, tá? Só nomeia para você ficar fácil de substituir na fórmula. Tem que nomear? Tem, porque senão vai ficar complicado de você substituir aqui na fórmula. Então, ó, o lado que está oposto ao A aqui é o que a gente chama de Azinho. O que está oposto ao C é o que a gente chama de Czinho. E o que está oposto ao B é o que a gente chama de Bzinho. Aí a gente vem para a fórmula e substitui. Bom, a fórmula vai ser o produto dos lados aqui que a gente tem, ó, que a gente tem o valor do Czinho e tem o valor do Bzinho, multiplicado pelo seno do ângulo formado entre eles. Então, o ângulo formado aqui é o 30 graus. Então, vai ser BC vezes o seno de A, né, ó, que é o valor aqui que eu nomeei. E dividido por 2 da fórmula. Aí a gente começa a fazer a substituição. Quanto que vale o B? O B vale 60. Quanto que vale o C? O C vale 90. Então, vai ser aqui, ó, Bzinho 60, Czinho 90. E o seno do A, que é 30 graus. Então, seno de 30 dividido por 2, que é da fórmula. Aí a gente faz as contas. 60 vezes 90 aqui, ó, vai dar 5.400. O seno de 30 graus é 1 sobre 2. E o dividido por 2 da fórmula. Aí a gente faz aquele esquema, ó. Você simplifica esse 5.400 com esse 2. Ou seja, você divide 5.400 por 2. Certo? Que vai dar 2.700. E aí esse 2 que estava aqui no denominador continua aqui. E aí 2.700 dividido por 2 tá 1.350. Então a área desse triângulo é 1.350 centímetros quadrados. Certo? Não se esqueçam de colocar sempre a unidade de medida. Agora vamos para esse outro triângulo aqui. Vamos começar sempre nomeando. Eu já chamei eles de ABC. Então, o que está oposto ao A aqui é o que a gente chama de Azinho. O que está oposto ao B é o que a gente chama de Bzinho. E o que está oposto ao C é o que a gente chama de Czinho. Fazendo isso, fica mais fácil da gente substituir na fórmula. Aí, qual fórmula que a gente vai usar? Eu vou usar essa mesma? Não. Por que eu não vou usar a mesma? Porque agora eu tenho o valor do C e tenho o valor do A. Então, eu vou usar aquela outra derivada, ó, A vezes C vezes o seno do ângulo formado pelos dois lados que a gente tem o valor. A gente tem o valor do C, temos o valor do A. O ângulo formado entre eles é o B, que vale 118 graus. Tá? Então, por isso que fica AC vezes o seno de B. E dividido por 2. Aí, vamos fazer a substituição. O Azinho vale 40 e o C vale 85. Então, ó, Azinho 40, o C 85. E o seno de B é o seno do ângulo que está ali, que é 118 graus. Então, seno de 118 dividido por 2. 40 vezes 85 dá 3.400. E o seno de 118 é aproximadamente 0,883. E o dividido por 2 da fórmula eu copiei. Fazendo o produto aqui, 3.400 vezes 0,883 vai dar 3.002,2. Dividido por 2 vai dar 1.501,1 centímetros quadrados. É a área deste triângulo aqui. Lembrando de novo, não se esqueçam de colocar a unidade de medida, tá? Tem que pôr
sempre. Próximo triângulo ali que a gente tem que calcular a área, ó. Já chamei eles ali de ABC. Agora vamos nomear então. O lado que está oposto aqui ao A é o que a gente chama de Azinho. O que está oposto ao C é o que a gente chama de Czinho. O que está oposto ao B é o que a gente chama de Bzinho. E aí a gente substitui na fórmula. Agora você analisa. A gente tem o valor do A e tem o valor do B. E tem aqui um ângulo formado entre eles. Então a fórmula que você vai usar é o AB vezes o seno de C, né, ó, que é onde o ângulo está, certo? Se você for uma pessoa que observa, ó, você vai ver que o seno é sempre do ângulo que você chamou aqui. Ó. Aqui eu chamei o ângulo de A, então seno de A. Aqui eu chamei o ângulo de B, então é seno de B. Aqui eu chamei o ângulo de C, ó, tá vendo? Então, seno de C, e aí pega o valor dos outros dois lados, certo? Então, ó, o valor do A é 80, o valor do B é 60. Então, vamos fazer a substituição. O Azinho vale 80, o B vale 60. E o seno de C, ó, é os 52 graus. E aí, seno de 52 dividido por 2. 80 vezes 60 dá 4.800. O seno de 52 graus é aproximadamente 0,788. E o dividido por 2 da fórmula. Aí você faz o produto aqui, ó. 4.800 vezes 0,788 vai dar 3.782,4. Dividido por 2, que vai dar 1.891,2 centímetros quadrados. Certo? Então, é importante você observar isso, tá? É o que eu sempre falo para vocês, não se prendam às letras, tá? Você pode colocar na ordem que você quiser as letras aqui. A única coisa que tem que estar na ordem certa é o nome dos lados. O que está oposto ao ponto B aqui, ó, é o segmento AC. Então, ele obrigatoriamente tem que valer B. O que está oposto ao ponto C é o segmento AB, ó. Tá vendo? Ele está oposto ao C. Ele obrigatoriamente tem que valer Czinho. E o que está oposto ao A, ó, é o segmento BC. Ele obrigatoriamente tem que ser Azinho. Agora, se você mudar a ordem, aí obviamente que vai mudar a ordem aqui também. Mas o valor, o nome do lado tem que ser sempre a letra minúscula que está oposta ao vértice, certo? Igual aqui, ó. O A tá aqui, o que está oposto a ele é o Azinho. O B tá aqui, o que está oposto a ele é o Bzinho. O C tá aqui, o que está oposto a ele é o Czinho. No outro exemplo aqui, ó, o último exercício, a mesma coisa. Temos esse triângulo aí e eu chamei ele de ABC. Então, vamos nomeá-lo. O que está oposto ao A é o que a gente chama de Azinho. O que está oposto ao B é o que a gente chama de Bzinho. O que está oposto ao C é o que a gente chama de Czinho. Tá? Tem que ser nesta ordem. Agora, se você mudasse, por exemplo, se você chamasse aqui de ABC, aí esse seria o Azinho, aquele seria o Bzinho e esse continuaria sendo o Czinho, tá? Se você mudar a ordem dos pontos, o nome do lado também vai mudar, certo? Então vamos jogar isso aí na fórmula, ó. A gente tem o valor do lado B e do lado C. E o ângulo está no ponto A, né, ó? Então vai ser BC vezes o seno de A dividido por 2. Aí a gente substitui. O Bzinho vale 90 e o C também vale 90. Ó, aqui ambos têm o mesmo valor. Então eu substituí o B por 90 e o C também por 90. E o seno do A, ó, é o valor que está lá, que é 43 graus. Então, 90 vezes 90 vezes o seno de 43 dividido por 2. 90 vezes 90 é 8.100. O seno de 43 é aproximadamente 0,682. Tudo isso dividido por 2. Fazendo esse produto aqui, você vai obter 5.524,2. Dividido por 2, você vai obter 2.762,1 centímetros quadrados, tá? Não se esqueçam de colocar a unidade de medida. A unidade de medida de área é centímetros quadrados, porque as unidades ali estão em centímetros.